Nós fomos feitos um pro outro, pode crer. Por isso é que eu estou aqui. E não há mágica que faça desmanchar o que o acaso decidiu. Por que eu estou destruindo a música do Lulu Santos? Porque nós vamos falar de romantismo. Por isso. Lulu Santos não é o último romântico, então nada mais justo que isso. Desculpa, Lulu Santos, ter feito esse estrago com a música, mas, né, eu não resisti. E como eles têm que me ouvir, eles têm que me aturar cantando mal desse jeito. Bom, romantismo, século XIX. Como é que surge o romantismo? Qual é o contexto do romantismo? Vai começar com a vinda, mais conhecida como fuga, da família real portuguesa para o Brasil. Eles estavam fugindo de Napoleão Bonaparte. Vocês sabem que o Dom João VI ele postergou ao máximo aquela decisão que ele tinha que tomar. Eu amo a Inglaterra ou eu amo Napoleão. E acabou fugindo com as calças na mão e a corte inteira para o Brasil. Assistam Carlota Joaquina. Né? Se a família daquela, né, a dita imperial sem império, não gostou, quer dizer que é bom. Né? Então tudo que os Orleans e Bagaça não gostam, quer dizer que é bom. Então assistam Carlota Joaquina. É antiguinho, mas é legal. É que nem eu, antiguinho, mas legal. Então, com a vinda da família real para o Brasil, o que acontece? O Brasil deixa de ser colônia, né? E passa a ser colônia plus. Reino Unido, a Portugal e Algarves. O que isso quer dizer? Quer dizer que surge, né, que o Brasil é elevado a alguma coisa, deixa de ser uma mera colônia e passa a ser uma colônia mais legal. E traz consigo toda uma elite leitora. Traz consigo toda uma modernização que não se esperaria de uma colônia. Se mantivesse apenas como colônia, certamente não haveria modernização nenhuma. Vocês podem ver que no slide ali eu esqueci de complementar novos leitores, mas é a idade, vocês sabem, né? Então, o que acontece com essa vinda da família real? Começa a se modernizar o Brasil, começa a se urbanizar o Rio de Janeiro, né? Cria-se a imprensa nacional, cria-se o Museu Nacional, aquele que deixaram pegar fogo em 2018, vocês lembram? Pois é, que só sobrou o meteoro, exatamente, aquele mesmo. Né? O Brasil abre os seus portos às nações amigas, né? Mais conhecida como Inglaterra também, porque a Inglaterra, né, praticamente dominava. Mas isso vocês perguntem para o professor de história que ele vai explicar para vocês direitinho. Tá? Funda-se o Banco do Brasil, né? Uma das empresas que querem privatizar, torto direito. Aliás, querem privatizar tudo, né? A tecnologia privatiza até a gente. E criam-se ministérios, ou seja, viu? O Brasil está virando gente. O Brasil já tem até ministério, vai ter Ministério da Marinha, das Relações Exteriores, vai se fundar a Casa da a Casa da Suplicação, também conhecida hoje como STJ, Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, o Brasil começa a ganhar uma certa importância, porque há necessidade de adequar o país, a cidade, principalmente a capital, que era o Rio de Janeiro, às necessidades da coroa, da família real que chegou, que veio para cá. Então, tem alguma melhoria? Claro que tem, né? Mas não é tudo, nem tudo são flores. Quais são os fundamentos desse romantismo? Porque com a vinda da família real vieram junto o pensamento da época europeu, né? A época, o pensamento iluminista. Então, primeiro, vai surgir um novo público leitor, como eu falei, né, que é a burguesia, né? Porque se está já surgem ventos libertadores na Europa. Do meio para o final do século XIX, as monarquias vão começar a cair uma a uma. Né? Então já há um pensamento iluminista, já há um pensamento assim egocêntrico, né? Centralizado no eu, na pessoa. No caso da literatura, o poeta é o centro do universo. Né? Há um nacionalismo, uma exaltação do Brasil. Já em 1822, que é quase nada entre 1808 a nível de história, né? Vai se proclamar a independência do Brasil. Tá? Então, a literatura romântica vai estar impregnada desse nacionalismo, dessas cores do Brasil, né? Desses personagens brasileiros, mas ainda com características europeias, né? Porque a Europa é o centro do mundo. A Europa é o que os Estados Unidos seriam hoje. Não que eu ache os Estados Unidos o centro do mundo, mas são economicamente importantes. Tá?
vai haver um espaço para essa cultura local aparecer nas obras românticas. Há uma liberdade de expressão, busca uma originalidade na forma, ainda com ranços, com nuances europeias, mas uma liberdade na forma. O marco do romantismo no Brasil vai ser a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, de 1836. O nome já diz tudo. E só para vocês não esquecerem, no YouTube vai ter lá o link, né, que vai remeter vocês para o Drive, onde vai ter essas obras, que elas estão em domínio público, então eu baixo elas, coloco no Drive e vocês podem acessar se quiserem. E antes que eu me esqueça, sobre as questões do arcadismo que eu não respondi nesse vídeo, eu vou colocar lá no YouTube também um vídeo só comentando essas questões e dando as respostas para vocês. Vão lá dar uma olhadinha se quiserem saber as respostas. Continuando, quais as características do romantismo? Subjetivismo, né? Ou seja, é a pessoalidade do autor, costumes da sociedade da época, do cotidiano das pessoas. Se vocês lerem, por exemplo, Senhora, né? Esta é uma edição em HQ, tem várias obras literárias, vários clássicos em HQ, o que é muito importante para aproximar o leitor mais jovem das obras clássicas, porque, convenhamos, a linguagem não era feita para jovens, não era o público-alvo, então temos que reconhecer que muitas vezes é muito cansativo ler uma obra do século XIX. Ainda que não se tenha mais aquela linguagem rebuscada do arcadismo e tudo, já é uma linguagem que nós vamos ver daqui a pouco mais próxima, mas mesmo assim é uma linguagem do século XIX. Então, para o público atual, para o jovem atual, ler Machado de Assis, ler José de Alencar, é muitas vezes muito cansativo. Outra coisa que marca o romantismo é o sentimentalismo, ou seja, os sentimentos estão presentes na obra, seja amor, seja ódio, seja ciúme, seja paixão, está tudo presente ali. O foco é o personagem, o que sente o personagem. E o nome romantismo já diz tudo, né, gente? O amor é usado à exaustão, a temática amorosa é usada à exaustão. Senão não seria romantismo, seria outra coisa qualquer. Nacionalismo. Como eu falei anteriormente, nós estamos num período em que, em pouco tempo, o Brasil passa de colônia para Reino Unido a Portugal, e logo em seguida, em 1822, ele vai se tornar independente. Então, há um nacionalismo que já é uma característica do romantismo em si, há um nacionalismo muito presente na obra. Estão ali as cores do Brasil, a fauna, a flora, ainda que tenha características europeias, ainda que seja um romance, né, não ambientado, mas que seja uma obra que tenha características das obras europeias, que ainda tem alguma característica do arcadismo, uma forma do arcadismo, já é uma obra com as cores nacionais, já é uma obra, podemos dizer, brava. Então, o que é que nós temos que lembrar? Vamos fazer uma analogia, né, sobre o romantismo. O romantismo brasileiro tem o sentimentalismo da Maria do Bairro, o egocentrismo da Laura de Celebridades junto com o egocentrismo da Nazaré Tedesco. Imagina junto os dois, né? O que vai dar? O ranço europeu da Odete Roitman e o nacionalismo, né, brasileiro. Aparecem as cores do Brasil, né? Ainda que não como a gente imagina. Então, fazendo essa analogia, a gente consegue enxergar bem quais são as características do romantismo no Brasil. Voltando, batendo ainda em cima das características. Outras características além das que nós já falamos. Liberdade formal, né? Buscava-se uma liberdade na forma, né? Ainda que tenhamos modelos arcadistas, como eu falei, ainda que estejamos presos aos modelos europeus, né? A gente compara Madame Bovary e Senhora, quem tiver paciência para ler Madame Bovary e para ler Senhora, vocês vão ver que estão presentes as mesmas características em ambos os romances.
O vocabulário é mais próximo do português falado no Brasil, mas ainda muito distante do português que era falado nas ruas. O português falado nas ruas era uma língua em construção, né? Nós só falamos como falamos hoje por causa de dialetos indígenas, por causa de dialetos africanos, né? E por causa do português que era falado nas ruas. Nós temos que entender que essas obras eram feitas para uma burguesia que veio da Europa e para uma burguesia que estava se formando no Brasil, né, copiando os modelos europeus. Então, inclusive, a linguagem que se falava por essa burguesia vai ser a linguagem utilizada nos romances. Mas isso já é um avanço também, porque não é mais o português falado em Portugal. Outra característica é a religiosidade, mas essa religiosidade está atrelada à fé católica. Alguns autores vão dizer que não, que existe também alguma nuance de espiritualidade além da fé católica, mas é muito pouca, muito incipiente. O que prevalece é a fé católica, né? A idealização, né? O herói, a mulher amada, o amor, a realidade, é tudo distante do real, né? Nós só vamos ter algo mais próximo do cotidiano no realismo que nós vamos estudar mais adiante, né? Por enquanto, isso vai ser algo inalcançável, algo platônico, nesse primeiro momento do romantismo. Nós vamos ver, num outro vídeo, numa outra aula, a segunda parte do romantismo. Nós vamos ver a poesia romântica numa outra parte. Por quê? Porque a poesia romântica vai ter 3 fases. Então, agora nós estamos vendo esta primeira parte do romantismo. Continuando, né? Essa idealização também traz a natureza como algo divino, como algo puro, né? É um resquício, provavelmente, do arcadismo. Outra característica é a evasão. O escritor, né, o autor, o poeta, ele se afastava do convívio social porque ele se achava não aceitado por essa sociedade. Ele achava insuportável o convívio social, né? Há o escapismo também, que é a fuga da realidade. O escritor, ele se encerrava nesse seu mundo de criação, né? Ele queria viver nesse mundo de criação. Mas isso não está presente em todas as obras e em todos os autores, estão em obras específicas, né? Também nós vamos tratar do mal do século, por quê? Porque como se tratava de todos os sentimentos, lembra do sentimentalismo? Se tratava de tudo, se tratava muito com a morte, né? Com amores impossíveis, né? Fora a tuberculose, que foi o mal do século, né? Níveis sanitários que devastou com muitos autores. Não como uma praga divina, né? Mas pelo comportamento de alguns escritores. Eu não estou criticando os escritores, é que era comum na época, né? Uma característica principal deste período é o indianismo. O que é isso? O que é o indianismo? Precisava-se de um herói, né? Um herói que pudesse ser moldado conforme as necessidades desse nacionalismo que estava surgindo, né? Então precisaria ser alguém que pudesse ser moldado, alguém que não tinha uma importância social, né, que fosse despertar, digamos assim, indignação, ou qualquer revolta, ou qualquer reclamação, ou qualquer contestação. Quem era a criatura ideal para se fazer isso? Ele, o índio. Aqui representado, vocês que são mais novos não conhecem, esse era o índio Cleverson, né, da novela Rala Rala do TV Pirata. Também vocês não sabem nem que eu estou falando TV Pirata. Então, o índio, ele vai ser índio na linguagem da época, porque hoje a gente sabe que o termo correto é indígena, né? Índio é o nome dado pelo colonizador, né? Só explicando, estou adentrando matéria que não é minha, né? Colombo chega na América Central, meio pateta, e diz: cheguei nas Índias, vou chamá-los de índios. Hã? Não, estava chegando na América Central, pateta, não na Índia. Então, índio foi o nome dado pelo colonizador. O correto é indígena, que vem a ser o dono da terra, o habitante da terra. Tá? Então, o indígena, ele é o ser ideal para sofrer essa moldagem. Por quê? Porque ele não existe mais enquanto elemento em sociedade, já no século XIX. Se tentou escravizar o indígena,
Ele se rebelou. Por que o indígena se rebelou? Porque ele estava na sua terra. Tá? A terra era dele, então ele não se amoldou ao escravismo. Né? Ele não se sujeitou ao escravismo. Né? Ele não havia como fazer a violência psicológica que se fez com os negros africanos, por exemplo. Tá? Logo em seguida, vocês lembram lá do Barroco, o Papa, cujo nome eu esqueci, depois vocês vejam o nome do Papa e me lembrem, concedeu alma aos indígenas. Por quê? Porque havia um interesse em catequização. Então, se eles têm alma, já fica complicado para escravizar, para contestar a Igreja Católica. Então, o que se faz? O apagamento. Né? Apaga-se completamente a história desta criatura, né? Apaga-se essa criatura do convívio social, como se ele não existisse. Ele está ali, todo mundo vê, mas é como se não visse. E ele pode ser moldado. Onde é que nós vamos encontrar este mito do bom selvagem? Em obras como o Guarani, como Iracema, né? Poemas como Jucapirama e Jucapirama. Né? Ali está o mito do bom selvagem. Vocês vão ver o Peri, por exemplo, praticamente é um cavaleiro medieval de penas. Né? Então, este é o elemento perfeito para ser o herói, porque ele pode ser recriado ao bel prazer do autor, ao bel prazer da sociedade da época. Continuando, aqui estão as obras que eu falei, o Guarani, Iracema e o Ijucapirama, que é um poema épico, né? É curtinho, dá para ler, né? E vocês não vão nem se cansar. Gente, por enquanto, nós vamos ver isso do romantismo, esses elementos. Nós vamos ver mais obras no próximo vídeo. Vamos adentrar as três fases da poesia romântica, né, e vamos concluir o romantismo. Por enquanto, ficamos por aqui. Tá? Criaturas, muito obrigado por mais um vídeo. E para vocês não reclamarem que eu só cantei no final, eu dou aquela palhinha assim, ó. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Mil perdões, Renato Russo, esteja onde estiver. Tchau, criaturas. Muito obrigado pela audiência de hoje. Foi um prazer.